Olá, cá estamos para mais uma aula de História e hoje vamos começar por fazer uma referência a algo que eu disse na primeira aula para retificar algo que foi dito e que ficou mal explicado. Eu na primeira aula falei que a Polónia tinha sido criada depois da Primeira Guerra Mundial, mas a Polónia é um país com mais de 1000 anos de história. A nação polaca foi criada em 966 por Mieszko, quando uniu os povos eslavos à volta do cristianismo, ao qual ele se converteu nessa mesma data. Desde então e até à atualidade, a Polónia deu-nos alguns nomes que ficaram para sempre na história mundial. Estou-me a referir, por exemplo, a Copérnico, que no século XVI defendeu a teoria heliocêntrica. Estou a falar de Chopin, que no século XIX se tornou um famoso pianista, e de Madame Curie, que já no século XX ganhou por 2 vezes o Prémio Nobel. Quando nessa primeira aula eu me referi à Polónia como um Estado que se formou depois da Primeira Guerra Mundial, estava-me a referir naturalmente à Polónia moderna, àquela que existe hoje em dia. Portanto, para que não fique qualquer tipo de confusão, aqui fica o esclarecimento. E agora sim, vamos então à nossa aula, começando como sempre, então, pela resposta ao desafio da aula anterior. Ora, a primeira questão pedia então para se distinguir cada um dos blocos que se formaram após a Segunda Guerra Mundial. E aqui temos então uma hipótese de resposta. O modelo americano era capitalista e liberal. Baseava-se na liberdade individual e na iniciativa privada. O Estado tinha um papel regulador. Por outro lado, o modelo soviético procurava estabelecer uma sociedade socialista de tipo marxista-leninista. O Estado, por seu lado, dirigia toda a vida social, política e económica. Depois temos então aqui a questão 2 do desafio, que pede para definir a Guerra Fria. Guerra Fria, chama-se Guerra Fria ao período de tensão política e militar que se estabeleceu entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, acompanhadas pelos respectivos aliados. Iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial e durou até 1991. O nome deve-se ao facto de não serem utilizadas armas entre os países, portanto, entre estas duas superpotências. Os dois blocos opostos competiam na quantidade e qualidade do seu armamento, incluindo arsenais nucleares, que contribuíram para o equilíbrio do terror. Agora temos então a terceira e última questão. Caracteriza os objetivos e as formas de atuação dos serviços secretos soviéticos e americanos. O KGB, da União Soviética, foi criada em 1954 a partir de outra polícia política, o NKVD, e controlava o próprio exército soviético. Era um organismo de espionagem. Quanto à CIA, criada em 1947 nos Estados Unidos, durante a presidência de Harry Truman, pretendia fazer frente à fuga de informações e ao roubo de projetos militares e tecnológicos por parte dos inimigos dos Estados Unidos, sendo também ela, portanto, um serviço de espionagem. Ora bem, quanto à nossa aula de hoje, nós vamos nos debruçar sobre um período da história de Portugal que ficou conhecido como o Estado Novo. E vamos tentar perceber então, em primeiro lugar, como é que se chegou a esse Estado Novo, a esse período. E temos que, naturalmente, falar do período anterior, o período de ditadura militar, que começou em 1926, através de um golpe militar, e que fez com que Salazar, então, nessa altura, surgisse como um dos protagonistas desse período, que depois, naturalmente, também vai passar para o período seguinte. Vamos ver então aqui uma peça que nos fala então da evolução de Salazar durante todo esse período, não só no período, portanto, da ditadura militar, como posteriormente também. Poderemos ver então como é que ele ascendeu. Portugal, década de 1920. A ditadura militar, implantada em 1926, sob o comando do general Gomes da Costa, herdara um país politicamente instável que se aproximava perigosamente da ruína económica e financeira, exigindo medidas drásticas e urgentes por parte do Estado. Neste sentido, António de Oliveira Salazar, professor de Economia na Universidade de Coimbra, foi, em 1928, nomeado para o governo, passando a assumir a pasta das finanças. Salazar revelou mão firme sobre os orçamentos dos ministérios e reorganizou a despesa e a receita do Estado, sobretudo baixando salários e aumentando impostos. Apesar de dura, a sua política de austeridade económica provou ser eficaz, evitando o colapso financeiro do país, o que lhe valeu a admiração pública e a imagem de salvador da pátria. O prestígio como Ministro das Finanças acabaria por conduzi-lo ao cargo de Presidente do Conselho, para o qual foi nomeado em 1932. Já como chefe do governo, Salazar fez aprovar uma nova Constituição em 1933,
Mais do que apenas um documento político, a Constituição de 1933 foi o instrumento que possibilitou a instauração do Estado Novo em Portugal. Um regime autoritário que viria a controlar os destinos do país durante mais de 40 anos. Em síntese, durante a ditadura militar, Portugal atravessava uma crise política, económica e financeira. António de Oliveira Salazar conseguiu, enquanto Ministro das Finanças, melhorar a situação económica do país. Em 1932, fruto do imenso prestígio que conquistou, foi nomeado chefe do Conselho de Ministros e passou a decidir os destinos do país. No ano seguinte, instaurou a ditadura do Estado Novo em Portugal. Ora bem, portanto, ficamos aqui com uma perspectiva do que foram os primeiros anos da governação de Salazar. Primeiro, então, como Ministro das Finanças, ao qual chegou a convite, então, como vimos, dos militares. E aqui, digamos assim, temos um panorama de o que é que caracterizou fundamentalmente a sua chegada a Ministro das Finanças. O que é que ele fez? Ora, ele basicamente baixou os salários e aumentou os impostos. Reparem, isto naturalmente para a população que já vivia num período de crise não terá sido propriamente muito bom. Agora, no que diz respeito às contas do Estado, naturalmente foi bastante positivo, como iremos ver agora no gráfico que eu vos vou mostrar. Ora, neste gráfico, então, nós podemos ver a evolução das contas públicas, as contas do Estado, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas do Estado, e poderemos ver que entre 1925 e 1928 o saldo foi nitidamente negativo e só se tornou positivo a partir de 1929. Contudo, podemos ver que já de 1927 para 1928 houve alguma melhoria, embora o saldo se mantivesse negativo. A partir de 1929, sim, é que se tornou nitidamente positivo. Isto foi possível porque Salazar controlou os orçamentos de todos os ministérios, fazendo com que os gastos fossem os indispensáveis. Depois, vemos que a partir de 1929, embora positivo, houve ali uma pequena descida, mas se nós olharmos para o contexto internacional, poderemos perceber que talvez haja aí uma explicação, porque, entretanto, tinha-se dado a Grande Depressão dos anos 30, que, como toda a gente sabe, afetou todo o mundo. Em 1930 foi criado um movimento, a União Nacional, que tinha como objetivo mobilizar um conjunto de pessoas para as ideias que Salazar começava a criar na sua cabeça e que se vão tornar depois os princípios do regime que, a partir do momento em que ele vai ter um cargo de maior responsabilidade no poder, ele vai pôr em prática. Estou a falar da União Nacional. A União Nacional e perante depois um país com um regime em que os partidos não eram permitidos, a União Nacional vai acabar por ser o partido único e aquele que acaba por ser o rosto do próprio regime. Ora, Salazar, pelo facto de ter tido algum sucesso, ou um sucesso grande na qualidade de Ministro das Finanças, ele vai acabar por ser convidado em 1932 para Presidente do Conselho. Por isso, a sua imagem, este cartaz já apareceu na peça que eu vos mostrei há bocado, é um postal que foi feito na época, na qual Salazar, não sei, acho que faz lembrar alguém. O que é que vocês acham? Será que Salazar andava assim vestido? Ou será que ele está aqui a personalizar alguém que faz parte da história de Portugal? Pois, se calhar, terá a ver um bocadinho com a fundação da nacionalidade. Talvez consigamos ver aqui também Dom Afonso Henriques com este vestuário. E é verdade, aqui Salazar é comparado, sem dúvida, a Dom Afonso Henriques. É visto como um salvador da pátria devido ao facto de ter conseguido equilibrar as contas públicas. Então, vamos lá ver se vocês estiveram com atenção. Ora, em 1932, Salazar foi nomeado Presidente do Conselho, principalmente devido à sua ação como Ministro das Finanças. Será que esta afirmação é verdadeira ou será que ela é falsa? O que é que acham? Vamos lá ver qual é a resposta. Pois é, ela é realmente verdadeira. Devido ao facto de ele se ter notabilizado como Ministro das Finanças, ele foi então convidado para o cargo de Presidente do Conselho. E o que é ser Presidente do Conselho? Corresponde hoje em dia a ser Primeiro-Ministro, portanto é a figura mais importante do governo.
E é assim que então começa o período do Estado Novo. E este período, para ser legitimado em termos legislativos, teve que ter uma Constituição por detrás dele. A Constituição é esta Constituição de 1933, ano em que ela foi aprovada. E que nós temos aqui um esquema que a representa. Como podem ver, através deste esquema, haveria eleições para a Assembleia Nacional e para Presidente da República. Acontece que, na maioria das eleições, apenas a União Nacional, de que eu falei há bocadinho, pôde concorrer, na maioria das eleições. O que significa que os deputados da Assembleia Nacional eram todos da União Nacional. Em relação à Presidência da República, houve candidatos que não eram do regime, mas os Presidentes da República foram sempre todos do regime. Vamos agora debruçar aqui sobre as leis. Ora, nós vemos ali várias setas que nos levam até às leis. Quem geralmente tem o poder legislativo, que é o poder de fazer as leis, é o Parlamento, aqui com o nome de Assembleia Nacional. Mas o que está aqui escrito é que a Assembleia Nacional aprecia as leis. Não está escrito que ela faz as leis. Por seu lado, os tribunais aplicam, ou seja, veem quem não cumpre as leis e, naturalmente, agem em conformidade. Então, quem é que faz efetivamente as leis? Ora, essa seta vem daqui. Vem do Presidente do Conselho, chefe do Governo, ou seja, vem de Salazar. Ora, o Governo, geralmente, é o órgão com o poder executivo, ou seja, o poder de executar as leis. Mas, neste caso, vai concentrar não só o poder executivo, como também o poder legislativo. Por isso, nós podemos concluir que, de acordo com a Constituição de 1933, o órgão político central era o Governo, chefiado naturalmente pelo Presidente do Conselho, ou seja, por Salazar, porque ele concentrava dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Ora, agora falando aqui dos princípios que estão por detrás do Estado Novo, deste novo regime que então se implantou em Portugal a partir desta altura. Ora, estas características, estes princípios que nós temos aqui presentes, são princípios que aproximam o Estado Novo de outros regimes autoritários existentes na Europa. A saber, nacionalismo, ou seja, a exaltação de todos os elementos que dizem respeito à nação, de tudo o que diz respeito à nação. Anticomunista, como o próprio nome diz, é um regime que está do lado oposto à ideologia comunista. Antipartidarismo, portanto, é contra a existência de partidos políticos. Antiparlamentarismo, vimos isso há bocadinho, não considera o Parlamento como o órgão central do regime, portanto, como tal, vão secundarizar o seu papel. E o corporativismo, ou seja, colocam a relação entre patrões e operários ao mesmo nível e sob o domínio direto do Estado. Agora, Portugal, obviamente, teve princípios que pôs em prática que são muito seus, que têm muito a ver com a realidade portuguesa. Ora, qualquer país tem a sua própria história e, naturalmente, pode-se basear nela para agir em conformidade. Ora, no caso de Portugal, Portugal é um país bastante rico em história, como toda a gente sabe, tem uma história riquíssima, e resolveu, em 1940, exaltar essa mesma história através de um acontecimento grandioso que ficou conhecido como a Exposição do Mundo Português. Reparem, estávamos em 1940. A Segunda Guerra Mundial tinha começado há pouco tempo. Portanto, isto significa que, a nível mundial, a situação estava extremamente complicada. E Portugal resolveu, então, apostar nesta exposição nesse mesmo momento. O que é que se pretendia fazer com esta exposição? Comemorar datas históricas, como vocês veem aqui. Mas que datas históricas? Ora bem, duas datas. Uma, 1140. Ora, o que é que se comemora com esta efeméride? Ora, os 800 anos da nacionalidade portuguesa. Não é uma data muito rigorosa, porque aqui o que se quereria provavelmente comemorar mesmo era o Tratado de Zamora, de 1143, através do qual Castela reconheceu a independência de Portugal. Mas por uma questão de arredondamento, enfim, ficou o 1140. Isto porquê? Porque havia outra data que seria comemorada nesta altura, neste caso, para comemorar os 300 anos do quê? Da restauração da independência de Portugal. Em relação ao período da monarquia dual, na qual Portugal e Espanha tiveram exatamente os mesmos reis. Ora, aqui, através desta imagem, que seria então a entrada na exposição,
podemos ver essas mesmas datas presentes. 1940, portanto, a data na qual se estava na altura, 1140, a data de fundação da nacionalidade e 1640, a data da restauração. Na fotografia de cima, podemos ver um dos edifícios fundamentais desta exposição e toda a população que, na altura, aderiu a esta exposição e veio, então, visitá-la. Esta exposição teve lugar em Belém, junto ao Rio Tejo, podemos ver o Rio Tejo lá ao fundo, e consistia exatamente em mostrar o mundo português. E quando falamos no mundo português, estamos a falar nas então províncias do território português, mas também nos outros territórios que Portugal tinha para além-mar. Ou seja, os territórios ultramarinos. Estou a falar dos territórios em África, estou a falar da Índia Portuguesa, estou a falar de Timor, estou a falar de Macau. Portanto, tudo isso era aqui mostrado. E assim se poderiam ver os diversos costumes, os diversos hábitos existentes em todo este território que era nosso. Outro aspecto importante é considerar que o Estado era conservador e tradicionalista. Ou seja, queria preservar aquilo que caracterizava basicamente a sociedade portuguesa. E para isso foi feito este cartaz, que faz parte de um conjunto que ficou conhecido como A Lição de Salazar, e no qual está presente aquilo que se tornou uma das expressões base do regime, que era Deus, Pátria e Família. Qualquer um destes elementos está presente neste cartaz. Vamos então analisá-lo para tentar perceber realmente onde é que está cada um desses elementos. Podemos ver entre a porta e a janela, podemos ver então um móvel onde estão presentes símbolos religiosos que estavam presentes na maioria das casas dos portugueses. Então ali temos os elementos que correspondem à palavra Deus. Pela janela nós podemos ver ao fundo um castelo com a bandeira de Portugal. Ora, muitos de vocês deverão viver provavelmente em localidades que têm ou tiveram um castelo e que são, portanto, um símbolo de um período da história de Portugal, no qual Portugal teve que se defender dos seus inimigos. É, naturalmente, um elemento que é fundamental para mostrar o valor da pátria. Portanto, aqui temos, então, a forma de representar a pátria. E, por fim, os protagonistas do cartaz. Um casal e 2 filhos. O homem regressa do trabalho, portanto estamos ao fim do dia, e regressa com uma enxada às costas, o que significa, portanto, que é um trabalhador rural. E cá temos então um elemento fundamental da família tradicional portuguesa, ou seja, uma família rural que vive no campo e que vive da agricultura. A esposa prepara a refeição, o jantar, enquanto que os filhos, neste caso o filho, se levanta quando o pai chega e vejam, ele está fardado. Tem a farda da mocidade portuguesa, da qual já iremos falar de seguida. Enquanto que a rapariga levanta os braços de alegria com a chegada do pai, ela estava a brincar. E agora reparem os brinquedos dela. São brinquedos que correspondem a elementos de uma casa, o que significa que ela, no futuro, irá ser exatamente como a sua mãe. Uma boa esposa, uma boa dona de casa e uma boa mãe, naturalmente. Ora, Portugal tinha, como nós já vimos aqui várias vezes, o seu território colonial e pretendia mantê-lo, preservá-lo e justificar porque é que o tinha e porque é que o deveria continuar a ter. Por isso, em 1930, foi publicado um documento oficial chamado Ato Colonial, através do qual eram estabelecidos então as regras para a existência desses territórios sob o domínio português. E Portugal queria mostrar que não era um país pequeno. Reparem neste mapa. Este mapa é o mapa da Europa, no qual é colocado o território português. Não só Portugal, que está naturalmente no extremo ocidental da Europa, mas também todo o outro território que fica além-mar. Através deste mapa, deste cartaz, era possível mostrar como era o território português e, naturalmente, o ato colonial justificava a sua manutenção. Nós depois falaremos daqui por 2 aulas melhor sobre este tema. Agora vamos ver organizações e mecanismos repressivos e de controle que o Estado criou para que os princípios do Estado Novo se mantivessem e não fossem postos em causa. Vamos começar por falar da Polícia Política Portuguesa, que inicialmente tomou o nome de PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, mas a partir de 1945
passou a chamar-se Polícia Internacional de Defesa do Estado. Esta polícia, portanto, tinha como objetivo garantir a segurança do Estado, fazer com que ninguém pusesse em causa os princípios defendidos pelo Estado, utilizando muitas vezes métodos repressivos contra pessoas que pudessem, sem dúvida, pôr em causa esses mesmos princípios. Por vezes eram tomadas atitudes muito radicais, as pessoas eram castigadas e eram muitas vezes levadas para bem longe, para Cabo Verde, para a colónia penal do Tarrafal, onde então eram isoladas e, naturalmente, por vezes castigadas bastante a sério. Continuando, vamos agora falar daquilo que falámos há bocadinho, a mocidade portuguesa. Lembrem-se que há uns minutos atrás eu referi-me à mocidade portuguesa quando estávamos a ver aquela criança que estava sentada naquele cartaz com aquela farda. Pois a mocidade portuguesa era uma organização juvenil, ou seja, era para os rapazes e depois, posteriormente, também para as raparigas. Era de caráter obrigatório e tinha como objetivo fazer com que as crianças fossem educadas desde muito novas dentro da disciplina física e até mesmo militar. Não é porque eles fossem militares, mas ao se vestirem a farda tinham ali alguns princípios que pareciam ser de caráter militar e de obediência e devoção aos valores do Estado Novo. E, indo à escola, nas aulas habituais que elas tinham sempre à sua frente o manual escolar. E só havia um. Ou seja, não é como hoje em dia, que uma escola pode ter um manual, outra escola pode ter outro. Não. Na altura havia um único manual que era autorizado pelo regime e no qual poderíamos encontrar símbolos, imagens, frases que naturalmente nos levavam sempre até aos princípios que eram defendidos pelo regime. Além disso, a sala de aula, toda ela mostrava elementos relacionados com esse mesmo regime. Um crucifixo, uma imagem de Salazar, os cartazes, aqueles da lição de Salazar, por exemplo, aquele do Portugal, não é um país pequeno, muitas vezes ele aparecia em salas de aula. Depois, o Estado Novo criou também uma milícia, uma organização paramilitar, que era conhecida com o nome de Legião Portuguesa. Digamos que em Portugal seria semelhante àquilo que foram os camisas negras em Itália. Esta organização paramilitar significa que não era oficialmente militar, tinha como objetivo fazer com que os princípios do regime não fossem postos em causa, mas principalmente queria defender o regime de ameaças comunistas que pudessem existir. Não se esqueçam que um dos princípios ideológicos defendidos pelo regime era o anticomunismo. Ok? O Secretariado de Propaganda Nacional, que a partir de 1945 se passou a chamar Secretariado Nacional de Informação, e reparem, por duas vezes nós vimos aqui organismos que mudaram de nome em 1945, é um ano importante, terminou a Segunda Guerra Mundial, e na próxima aula nós vamos, se calhar, conseguir perceber o porquê destas mudanças. Ora bem, agora voltando ao que estávamos a falar, o Secretariado de Propaganda Nacional ou Nacional de Informação tinha como objetivo permitir que tudo aquilo que fosse feito pelo regime fosse devidamente divulgado e chegasse à maioria da população. Temos, por exemplo, aqui um caso. Mais um cartaz da tal coleção da lição de Salazar de que falámos há bocadinho. E neste cartaz, especificamente, o que é que está a ser publicitado, propagandeado? São as obras públicas que realmente, nesta altura, tiveram um forte desenvolvimento devido principalmente à ação de um dos ministros de Salazar, o ministro das Obras Públicas, que era Duarte Pacheco, e que, sem dúvida, mandou construir uma série de estradas que, assim, permitiam que as distâncias existentes em determinadas zonas do país fossem encurtadas. É isso que este cartaz tenta, então, mostrar. Não nos podemos esquecer da censura. Qualquer documento ou qualquer ato público teria previamente que passar, então, pela censura prévia. Nada podia ser tornado, aliás, público, sem primeiro passar por essa mesma censura. Se fosse um documento escrito, como podem ver na imagem,
Era utilizado geralmente um lápis, por isso era conhecido como lápis azul, que traçava, anulava aquilo que não interessava para o regime e, portanto, não poderia ser divulgado. Para os trabalhadores era fundamental ter tempos livres. Mas esses tempos livres também teriam que ser tempos livres dentro dos princípios do regime. O regime tinha que agradar a estas pessoas, tinha que as fazer sentir-se felizes. Por isso foi criada a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, FNAT, que hoje em dia existe, naturalmente, com outros objetivos, e que se chama Inatel, nos dias de hoje. E aqui vemos exatamente um conjunto de pessoas que irão, dentro portanto, da FNAT, irão passar algum tempo a algum sítio, locais que foram criados de propósito para essas pessoas poderem então usufruir desses mesmos momentos de lazer. E agora vamos então aqui fazer um pequeno exercício para terminar a nossa aula. Vamos pegar naqueles aspectos que eu estive agora aqui a mencionar e vamos ver se vocês estiveram atentos à aula e conseguem relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. A começar aqui pela Legião Portuguesa. Temos 4 hipóteses do lado direito. Será que a Legião Portuguesa era a polícia política que garantia a segurança do Estado? Será que era responsável por divulgar a ideologia do Estado Novo? Seria uma organização paramilitar anticomunista ou uma organização juvenil que garantia a disciplina e devoção aos princípios do Estado Novo? Ora bem, vamos lá ver então qual será a resposta correta. Resposta correta é a hipótese C, organização militar anticomunista. 2, Mocidade Portuguesa. Agora temos apenas 3 hipóteses. Seria a polícia política que garante a segurança do Estado, seria responsável por divulgar a ideologia do Estado Novo ou uma organização juvenil que garantia a disciplina e devoção aos princípios do Estado Novo? O que é que acham? Vamos ver. Hipótese D. Organização juvenil que garantia a disciplina e devoção aos princípios do Estado Novo. Temos já só 2 hipóteses para 2 elementos. Ora bem, a PIDE. Será que era a polícia política que garante a segurança do Estado ou seria responsável por divulgar a ideologia do Estado Novo? Ora, quando tivermos a resposta a esta, teremos automaticamente também a resposta à hipótese seguinte. Então vamos lá ver. A PIDE era a polícia política que garantia a segurança do Estado. Logo, por exclusão de partes. O SPN é, vamos lembrar, o Secretariado para a Propaganda Nacional, que falámos agora já mais perto do fim da aula. Seria então o responsável por divulgar a ideologia do Estado Novo. Logo, a resposta seria esta. 1C, 2D, 3A e, por fim, 4B. Ora bem, nós hoje temos um desafio pequenino. É um desafio pequenino, mas dá muito que falar. Ora, aqui pretende-se que vocês evidenciem 2 aspectos que permitam aqui ver o que é que o Estado Novo tinha em relação, de diferente em relação às ditaduras fascista e nazi. Ora bem, nós vimos aqui que, ou seja, o que se pretende aqui é que se vejam aspectos que eram muito portugueses, que eram típicos de Portugal e que não tinham a ver tanto com o que se passou lá fora nos outros países, porque Portugal, naturalmente, tinha as suas características próprias e que o distinguiam dos outros países. Portanto, como tal, dentro daquilo, eu falei aqui dos princípios que eram comuns ao regime português, portanto, ao Estado Novo e aos outros países que estudámos na primeira aula. Mas também vimos depois aspectos que eram próprios de Portugal. Eram aspectos que caracterizavam o Estado Novo português. Tentem lembrar-se, selecionem 2, não é preciso selecionar mais do que isso, e assim poderão ver que, enfim, poderão lá chegar a esta resposta. Ora bem, este tema do Estado Novo é um tema complexo, é um tema vasto. Não se consegue dar numa aula de 30 minutos. Hoje nós demos uma parte que diz respeito ao princípio do Estado Novo. A próxima aula será uma continuação disto que nós tivemos a ver. Entretanto, pelo meio, deu-se a Segunda Guerra Mundial. Que papel teve Portugal na Segunda Guerra Mundial e no período pós-Segunda Guerra Mundial? O que é que aconteceu? É isso que vai, então, nos mobilizar na próxima aula. E atenção,
não fica por aí, até porque a história de Portugal continua por aí afora e nós, nas próximas aulas, vamos debruçar exatamente sobre a história de Portugal. Despeço-me então pela aula de hoje. Até breve, até à próxima aula. Fiquem bem.